Paz e graça, irmãos. Amém. Quantos estão felizes nesse lugar? Diga glória a Jesus. É um privilégio poder estar aqui junto com os irmãos nesses dias. E temos um amor, um carinho muito especial por esse ministério. Uma satisfação poder rever muitos amigos, muitos irmãos, os quais nós temos aí conhecido nessa caminhada. Alegria muito grande também de poder encontrar o pastor Jeová aqui, e para nós é uma alegria especial. Eu acredito que alguns dos irmãos já conhecem, o nosso testemunho de vínculo com a Igreja Batista Ebenezer, e em particular esse acampamento. E interessante o que Deus faz. Nós estamos no ano de 2018, e exatamente 18 anos atrás eu estava aí onde você está sentado. Eu estive nesse acampamento há 18 anos atrás, no ano de 2000, a convite de alguém que não veio. A pessoa que me convidou não veio. E eu não era cristão, eu não conhecia absolutamente ninguém nesse lugar, pastor Jeová. E vim no ônibus, sempre fui muito falante, isso me ajudou um pouco. E no ônibus a gente começou a conhecer algumas pessoas, mas eu não fazia ideia, irmão, sobre evangelho, nunca tinha ido a nenhum culto, nunca tinha tido uma experiência com a palavra de Deus. Eu só tinha recebido um convite para participar de um acampamento no período de carnaval. Eu falei, então vamos. E então aqui eu cheguei, e eu me converti com 18 anos, e há 18 anos depois eu estou aqui, junto com os irmãos. Então é um motivo de muita alegria. E nesse lugar Deus falou comigo. Eu me lembro até hoje, tinha um lugar de jogar futebol, uma quadra, e nós estávamos jogando futebol ali. Foi onde Deus começou a falar comigo de uma forma especial. E a gente jogando bola, e eu vim do mundo, irmãos. Então eu estava acostumado a jogar futebol de um jeito diferente, amém? Eu estava jogando futebol e olhava aquele pessoal jogando futebol e ninguém falava um palavrão. Eu olhava, não, mas que gente esquisita esse povo aqui, moço. E aí as pessoas estavam jogando futebol, um dava entrada mais forte no outro, já tinha 2, 3 ali. O que aconteceu? Você está bem? Eu falei, gente, que povo esquisito. Da onde eu vou jogar futebol, quando o cara cai, já vem outro, já dá um chute, levanta logo. Aqui não. E eu gostei daquilo. Então, acabou o futebol, eu não era convertido ainda, irmãos, Então eu fui um pouco rebelde. O líder pediu para a gente poder acabar, voltar a se preparar para o culto da noite, mas eu fiquei lá, ainda com mais uns 2 ou 3 que também não estavam muito alinhadinho não. E aí então chegou o momento que a gente precisou de fato parar o futebol e voltamos, e quando a gente foi voltar para o alojamento, estava tendo o ensaio do louvor. Os irmãos estavam ensaiando para o culto, e eu sentei lá. Na época estava fazendo muito frio, muito frio. Não sei como é que está hoje aqui, o tempo muda. Mas eu sentei lá e estava aquele vento frio, eu com roupa de jogar futebol, estava com short, uma camiseta. Só que aquele louvor, o ensaio acontecendo, e ali eu falei, Deus, eu não quero sair daqui não. Eu estava sentado no fundo, os irmãos ensaiando, todo mundo tomando banho, se arrumando para o culto, e eu sentado lá atrás e ouvindo aquelas canções. E aí então eu fiz a minha primeira oração, e eu falei, Deus, se o que esse povo fala que é real, é de verdade mesmo, é para valer, se o Senhor realmente existe e tem uma obra na vida das pessoas, eu queria te pedir uma coisa, eu não quero sair daqui, eu não quero ter que ir lá tomar banho, porque estava muito bom, eu quero ficar aqui, vai começar o culto. E aí então eu falei assim, Senhor, e nesse momento algumas pessoas já estavam chegando para o culto, e jovens, todo mundo, e não sei, mas naquela época as irmãs eram um pouco exageradas, As irmãs vinham enroladas em edredom e coberta, e era um negócio interessante, porque estava muito frio. E eu estava lá, e eu falei, Deus, se o Senhor é real, se tudo isso é verdadeiro, eu quero te pedir um sinal.
Eu quero que o Senhor esquente o meu corpo para mim não precisar sair daqui. Esse é o sinal de que o Senhor realmente existe e tem um plano na minha vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: oração funciona, viu? E foi eu acabar de falar, então Deus começou a esquentar o meu corpo de verdade. E ali foi a minha primeira experiência com Deus. E naquela noite eu entreguei minha vida para Jesus. De lá para cá são 18 anos de vida com o Senhor Jesus. São mais de uma década pastoreando. E estamos aqui para compartilhar daquilo que Deus tem feito e falado. Amém? Então estou muito feliz e quero deixar uma palavra para você. Fique atento ao que Deus faz, ao que Deus fala. Porque assim como eu estava perdido e fui encontrado. E talvez você possa estar numa situação semelhante. E Deus escolheu esse tempo e esse lugar para encontrar você. Pastor, mas eu já estou na igreja, mas hoje nós vivemos uma realidade que muitas pessoas ainda precisam ser encontradas mesmo dentro da igreja. Corremos o risco de ter nascido de novo, mas interrompido o processo da nossa conversão. E eu quero hoje falar sobre o tema, a manifestação dessa geração. Há mais ou menos 3 meses eu venho estudando esse tema. E Deus vem falando ao meu coração acerca disso. E a gente vem orando e estudando acerca desse tema em específico. E algumas semanas atrás o Senhor falou ao meu coração, o Espírito Santo trazendo ao meu coração discernimento, dizendo que essa era a mensagem que eu iria estar ministrando nesse período de carnaval, nos lugares onde nós vamos estar ministrando. Desde sexta-feira nós estamos ministrando, e é isso que eu quero fazer. Mas antes disso eu queria aproveitar o pastor Jeová, eu quero passar esse livro para ele aqui. Pega aqui para mim, Aelton, para o pastor Jeová. Esse livro aqui eu quero passar para o senhor, pastor, como um memorial, porque o Senhor e o que Deus tem feito através da sua vida nesse ministério são fruto, isso e minha vida, esse livro é fruto do que Deus pode fazer nesse lugar. Há 18 anos eu estive aqui e Deus me deu muita coisa. Eu sou um pai de família, eu tenho uma filha linda que ama e teme o Senhor. Deus nos deu a oportunidade de escrever um livro, de pastorear ovelhas, e eu quero honrar o pastor Jeová, porque o Senhor tem parte nisso, o Senhor tem galardão nisso. Eu estou como um filho que foi semeado no reino e tem dado frutos, pastor. Então esse trabalho é algo tremendo, que Deus continue abençoando a vida do Senhor, de toda a liderança e de todo esse ministério. Deus tem feito e tem feito de uma forma extraordinária, usando esse lugar para ativar muitas pessoas. Eu sou fruto desse lugar e eu sou fruto disso também. Amém? Eu amo vocês, irmãos. Eu amo essa igreja. Tenho muitos amigos aqui e fico muito feliz em estar aqui. Pode se sentir em casa? Pode? Então, amém. A manifestação desse mundo, a manifestação dessa geração, esse é o tema. Eu quero começar a trabalhar com você no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, verso de número 14, é onde nós vamos começar. Eu vou procurar ser didático com a palavra, a fim de que você compreenda os conceitos dos quais o Senhor me deu a entender, para que eu possa ser extremamente, o máximo possível, eficaz aí na mensagem, amém? Evangelho de João, capítulo 6, verso 14, você achou? Diga amém. Então, eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia, por favor. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Verso 15. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte.
Quero fazer apenas 2 notas sobre esse texto. A primeira, no verso 14, quando fala, vindo aqueles homens um sinal, de que sinal eles estão falando? Eles estão falando do sinal, se você voltar a alguns versículos anteriores, da multiplicação de pães e peixes para alimentar quase 5.000 pessoas. Então, essa multidão é alimentada, e eles veem esse sinal, e então eles saem para fazer de Jesus rei. Porém, Jesus, ele declina, ele se refugia ao monte. Vai gravando isso aí que você vai entender por que eu estou falando. Avança algumas páginas na sua Bíblia e vai comigo para o capítulo 7. É a continuidade desse evento, no verso de número 1. Diz lá, depois desses fatos, que fatos? Jesus multiplica pães e peixes, alimenta uma multidão, então ele se retira para o monte, atravessa o mar, e do outro lado, aquela geração que foi alimentada, cruza o mar também, encontra com Jesus. Jesus então começa com um discurso de alinhamento, e ele começa a dizer que ele é o pão da vida, e que aquelas pessoas estavam em busca do pão da terra. E ele diz, eu sou o pão do céu, e aquelas pessoas estavam em busca do pão da terra. Jesus estreita o discurso, muitos discípulos o abandonam, ele se volta para os 12 e pergunta, vocês querem ir embora também? E aí então Pedro diz aquela famosa frase, da qual nós até temos músicas aí. Agora cuidado com as músicas que você canta por aí, irmãos. A minha escola teológica é uma escola de interpretação bíblica literal. Então eu creio no que a Bíblia está dizendo, como ela está dizendo, resguardadas as regras de interpretação, resguardadas as figuras de linguagem. A Bíblia explica a própria Bíblia. Nós só precisamos do conhecimento bíblico para discerni-la com clareza. Então aprenda ao estudar a Bíblia e compreender as suas regras de compreensão, para que você não saia por aí fazendo alegorismo da Escritura. Amém ou não amém? Vou dar só um parêntese sobre a questão da alegoria. A Bíblia diz que Jonas foi parar na barriga de uma baleia. Amém? Claro que não, irmão. Está escrito lá que é um grande peixe. E que grande peixe é esse? Não sei, irmão. Um dia quando eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas, que peixe era esse, meu irmão? Então se você não tem clareza de algo, não invente, não alegorize. Se você não tem compreensão, peça ao Espírito Santo discernimento, tenha paciência, mas não saia por aí inventando coisa que não existe. Vamos seguir. Então esses fatos acontecem, a palavra diz, depois desses fatos, esqueci de falar a frase de Pedro, né? Pedro diz, para quem iremos nós? Não é para onde não, pelo amor de Deus. Para quem iremos nós? Então, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram, preste atenção, parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes, porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realiza essas obras, manifesta-te ao mundo. Verso 5, pois nem mesmo seus irmãos de sangue acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou, o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa, eu neste momento não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. Verso 9, e tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galileia. Amém? Olhe para mim, deixa eu dar uma informação legal para você aqui, para a gente poder começar a falar. Primeira coisa, tudo que você escuta numa ministração como essa ou qualquer outra, uma palestra ou algo nesse sentido, você vai absorver no máximo 30% daquilo que você escuta. Se você tem o hábito de anotar aquilo que você escuta, seja no seu celular, num bloco de notas ou num caderno, se você tem o hábito de escrever,
você vai crescer nessa absorção em 15 a 20%. Então você já subiu aí para 45 a 50. Amém ou não amém? Se você tem o hábito de, além de escrever, ler o que você escreveu, porque tem muita gente que escreve, mas nunca mais volta lá naquele caderno para ler o que estava lá. Se você tem o hábito de voltar ao caderno e reler, isso aumenta mais 15 a 20%. Então você tem a possibilidade de absorver até 70% daquilo que você escuta. Então segue aí uma dica para você: nunca vá para um culto sem um caderno. Nunca vá para um estudo sem alguma coisa para escrever, sem algum material para você registrar. Aprenda isso, amém? Dito isso, vamos avançar. Eu quero fazer algumas considerações sobre os textos que nós lemos. A primeira é: naturalmente os irmãos de Jesus, na suposição que qualquer grande profeta, especialmente o Messias, deveria ter um ministério em Jerusalém, eles esperavam que Jesus fosse para lá, pois na ocasião estava ocorrendo uma das maiores festas nacionais. Então na cabeça dos irmãos de Jesus era lógico que ele deveria ir para esse lugar, um lugar central, um lugar de grande circulação, um lugar onde as coisas estavam acontecendo. Fica claro nesse texto que os seus irmãos não punham em dúvidas as obras grandiosas que ele fazia, mas talvez eles devem ter duvidado da origem das mesmas, porquanto não podiam compreender como qualquer profeta autêntico haveria de querer, por assim se dizer, se incultar, se limitar a um ministério na Galileia, porque tudo que era reputado como importante no país estava em Jerusalém, ou na área geral dessa cidade. Então, na mente dos discípulos de Jesus, ele deveria ir para um lugar onde seu ministério iria ter uma maior relevância, um maior alcance, onde as pessoas poderiam vê-lo, onde as pessoas poderiam testemunhar das obras poderosas que eles faziam. Então, no primeiro momento, aquela geração vê um milagre e fala: vamos fazê-lo rei. No segundo momento, os seus irmãos dizem: olha, vai para Jerusalém, porque lá as pessoas vão te ver, lá você pode se manifestar, e as pessoas vão poder ver o quão poderoso você é, o seu ministério vai... Nós estamos num congresso, numa reunião de jovens, o seu ministério vai bombar, amém ou não amém? Essa era a visão dos irmãos de Jesus. Porém, eu quero fazer algumas conclusões sobre isso. Jesus, ele viu a multidão que queria proclamá-lo rei. Jesus viu seus irmãos o encorajando a se manifestar ao mundo e revelar seu poder. Porém, a sua resposta a isso qual foi, irmãos? Declinar. Declinar de tal honra, declinar de tal exposição. Jesus disse: não, eu não vou. Segunda conclusão, em João 7:8, que nós acabamos de ler, a palavra nos diz que Jesus disse assim: o meu tempo não chegou. Ou seja, essa exposição, essa manifestação, ela está de toda maneira ligada a um propósito. Você entendeu isso? Eu vou repetir: toda manifestação oriunda da parte de Deus, ela deve estar ligada a um propósito. Amém? Amém? Eu vou dizer de novo: toda manifestação oriunda de Deus, ela deve estar ligada a um propósito. O Senhor entendeu isso e disse: não é chegado o meu tempo de me manifestar, porque o seu propósito estava ligado a uma cruz, estava ligado a um martírio, estava ligado a uma ação de entrega para a salvação dos perdidos. Esse propósito era o que estava sendo dirigido pelo Pai para Jesus. Ser um exemplo, ser um caminho de abnegação, de sacrifício. Ouça isso: o Senhor que não veio para ser servido, e sim para servir. Esse era o propósito. E esse exemplo de Jesus que eu tiro aqui das Escrituras é o que eu quero respaldar, aquilo que eu quero falar sobre essa geração que deseja tanto se manifestar. A manifestação da geração deste tempo. Nós vivemos hoje um tempo da exposição da imagem, ou até posso falar sobre uma exploração da imagem, da busca por visualizações nas redes sociais, na busca por selfies, na busca
por se tornar um youtuber. Uma geração que grita, somos revolucionários, mas que não respeita seus pais, mas que não respeita os seus pastores. Escute, eu me lembro de uma palavra que o meu pastor que me discipulou uma vez me disse, meditando em Provérbios 22, 28, que diz assim: não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocadas ali por teus antecedentes. Uma geração que levanta a bandeira, somos do reino. Glória a Deus por isso aqui, porque eu vou falar muito disso. Somos do reino, saia da caixa, mas que não entende que os princípios do corpo que manifestam esse reino estão fundamentados em uma palavra. E eu quero citar uma delas, Romanos capítulo 14, verso 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. A palavra paz, do grego, eirene, ela fala sobre paz entre indivíduos, em harmonia, concórdia. Significa aprender a conviver, amar e respeitar meus irmãos. Então, como eu posso sair da minha igreja, com contenda, começar um movimento em qualquer lugar, dizer que estamos a serviço do reino? Onde está a paz? A concórdia? Somos chamados, irmãos, e aqui eu penso que há irmãos de todas as batistas Ebenezer do DF, amém? Então, como pode, amado irmão, o seu pastor chamar você para evangelizar, para participar de um culto de oração e você dizer, não, não posso, não tenho tempo, mas a gente freta ônibus, cruza a cidade para participar de movimento de reino? Que reino é esse? Então evangelizar na minha igreja eu não posso, mas pegar um ônibus, cruzar a cidade para participar de movimento eu vou. Que reino é esse? Que eu sou chamado para orar na minha igreja, mas eu não vou. Agora, quando é para ir para um lugar onde tem lá aquela galera com aquela camisetazinha moderna, um cabelinho com corte, como é que chama esses cortes que corta de um jeito de um lado e um jeito do outro? Faz um degradê, começa com a conversinha de reino, uau, é de Deus. Eu fico olhando para essa geração ansiosa para se manifestar, mas que não compreende que uma manifestação fora do propósito é meninice. Escute isso. Uma geração muito mais preocupada em sair bem na foto do que com seu alinhamento ao propósito de Deus. Ovelha sem pastor, com uma vida virtual e outra na intimidade. Prega para alguém na rua, a pessoa quebrando o coração, já quer fazer a selfie para colocar no Facebook. E aí eu olho para o meu Senhor, vamos fazê-lo rei. Não, eu não quero aparecer, não é esse o meu propósito. Vai para Jerusalém, lá é o lugar, você vai ser visto, seu ministério vai bombar. Não, eu não quero bombar, eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Conclusão: a internet e as redes sociais aceleram muito a comunicação e informação, irmão. É fato, contribuem para o bem, mas também contribuem para o mal. Agora, a internet e as redes sociais, elas não são o problema, mas elas revelam o problema. O problema que existe em cada um de nós, o orgulho, a vaidade, a carência emocional, e principalmente o quanto discernimos os propósitos de Deus para nós como corpo, e individualmente como parte desse corpo. É fato que não são a única forma de revelar essas coisas, mas com toda certeza, são as mais acessadas por essa geração, que parece ávida, ansiosa, desesperada, de forma muito precoce,
por, usando as palavras dos irmãos de Jesus, reconhecimento público. É uma ânsia por reconhecimento público. Escutou um videozinho, uma ministraçãozinha no YouTube, já acha que tem uma palavra, já quer gravar alguma coisa para poder orientar a igreja. Irmãos, não é problema algum que Deus levante uma pessoa a condições de destaque, como Ele fez com José, por exemplo. Contudo, quando isso ocorre, dois critérios sempre são observados. O primeiro critério, a aprovação pelo Senhor. Ninguém que provado e não aprovado vai ser alguém que Deus vai desejar que essa pessoa se manifeste. Segundo, estar conectado a um propósito eterno. Então me assombra de uma forma muito grande esse tipo de conduta. E agora eu vou esmiuçar um pouco mais sobre esses dois critérios. O primeiro, como eu falei, é a questão da aprovação do Senhor. Se você está anotando, eu quero que você anote aí, aprovação do Senhor, com o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Paulo diz para o seu filho na fé: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Vamos olhar como que isso se aplica. Legal. Pode deixar aí, por favor, se puder. Eu quero que você fique olhando para esse texto aí. Eu quero falar sobre isso aqui aplicado à vida de José. Amém? O que eu vou falar está a partir de Gênesis 39 em diante. Então, irmãos, José teve um sonho, onde iria reinar sobre seus pais e seus irmãos. Amém ou não amém? E o que ele conseguiu com isso? Ser vendido como escravo. Mas Deus era com ele. E ele se tornou administrador da casa do seu senhor egípcio Potifar, onde mostrou integridade e fidelidade diante das várias investidas da esposa de Potifar. E qual foi a recompensa de José, irmão? Foi jogado numa prisão. Mas Deus era com ele. Deus era com ele, e na prisão, José se torna administrador, e cuidava de tudo e de todos com muito cuidado, mas ainda assim, foi esquecido por 2 anos pelo copeiro do rei, que teve o seu sonho interpretado de forma correta, foi restituído à sua condição, e não se lembrou de José. Mas Deus era com ele, e então José chega ao palácio, e se torna governador do Egito. E o que é lindo, irmãos, que quando José ele chega para governar, mesmo depois de ter passado por todas essas circunstâncias e situações, mesmo depois de ter vivido tudo isso, José como governador, ele não usa disso para se vingar dos seus irmãos por tê-lo vendido. Ele não se vinga de Potifar por não ter acreditado nele. Ele não se vinga do copeiro do rei por o ter esquecido 2 anos naquele lugar. Mas olha o que acontece com a vida de José. Gênesis, eu vou ler para você. Gênesis 45, do verso 5 ao 8. Olha o que José diz, irmão. José fala com seus irmãos: mas agora não vos entristeçais, nem vos amedrontais por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Propósito. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Aba, pai de Faraó, seu vizir ou chefe e administrador de todo o Egito. Então essa realidade, irmãos, que nós vemos na vida de alguém que é aprovado, porque muitos olhamos para José e uau, José é o governador do Egito. Porém,
Todo o processo que José precisou viver e passar para ser aprovado por Deus, para se manifestar de forma pública, a fim de que o propósito de Deus fosse cumprido. Mas a gente prefere cantar a canção, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Eu fico olhando José cantando essa canção, olhando para os irmãos, olhando para Potifar, olhando para o copeiro do rei. Como é que ia ser isso? José, ele tinha todo o poder na sua mão para acabar com seus irmãos, para acabar com Potifar, para acabar com todas as pessoas que não o ajudaram, mas ele entendeu o propósito. Nós hoje temos a graça do Senhor de pastorear alguns pastores. Uma dessas igrejas que a gente hoje pastoreia, um desses pastores que a gente pastoreia, tem uma equipe de louvor, e um dos ministros de louvor um dia me ligou, falando que queria sair da igreja. Ele ligou para mim, falou: pastor, eu quero sair da igreja. Eu falei: por que você quer sair, cara? Ele falou: não, porque eu não tenho oportunidade, tem 3 domingos que o meu líder não deixa eu tocar, e é um menino muito talentoso, muito, sabe aqueles meninos que tudo você coloca na mão dele, ele toca, dá até medo às vezes, você até fica assustado, fala: não é possível. Quem conhece alguém assim? Né? Irmãos, eu lutei uma vida inteira para poder conseguir aprender a tocar algumas notas no violão, outro trem difícil, moço. E aí o menino, tudo que põe na mão dele, ele toca, impressionante. E aí canta bem pra caramba também. E tinha 3 domingos que o líder dele não escalava ele me liga querendo sair da igreja. Eu falei: cara, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Eu já gostava do seu líder de louvor, mas agora eu virei fã desse menino. Ó, mas como assim, pastor? Eu falei: cara, deixa eu te falar uma coisa, você não está preparado para o altar não, você quer um público, você quer fazer show. Igreja não é lugar para artista. Pega seu talento, volta para o mundo, talvez você vai ter mais sucesso lá. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A minha chamada, ela é mais profética do que pastoral, irmão. Às vezes o povo sofre comigo, vai me perdoando aí, amém? Depois o pastor Jeová corrige os excessos aqui. Mas às vezes eu não aguento, irmão. Falando: cara, você é carnal, mano. Você quer fazer espetáculo, você não quer fazer adoração. O seu líder, ele está resguardando a igreja de ouvir um cara carnal, que não tem nada para entregar, e está guardando você, porque você não entendeu o que é ministério. Como você está entendendo, irmão? Dá um sorriso para mim, aleluia. Fala para quem está do seu lado assim: só está começando, viu? Fica tranquilo aí, segura firme na cadeira. Pessoal da contenção aí, segura firme. Mas eu creio que eu estou pregando para uma geração diferente aqui. Eu creio. Eu creio por causa da amizade que eu tenho com muitos pastores da Batista Ebenezer, homens de Deus, homens muito sérios. Então eu creio que você tem recebido um bom alimento. Eu creio nisso. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma coroa para você no céu. Quantos estão felizes por isso? Mas só se você estiver disposto a abraçar uma cruz aqui na terra. Quando a gente pensa na coroa no céu, a gente fica bem feliz, mas existe uma cruz aqui, irmãos. O Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após e siga-me. Então existe uma cruz para você, amém? Olha para esse irmão lindo que está do seu lado e fala assim: ó, tem uma cruz que é o seu número, certinho para você. Amém? Dica para você, dica: resiste não, que é pior. Deixa a cruz trabalhar seu caráter. Deixa a cruz alinhar você. Deixa ela revelar o que precisa ser transformado na sua vida. Amém? É sobre isso que o livro fala, o altar. O discernimento que nós temos é que o altar é a cruz do cristão, a cruz é o altar do cristão. Amém? Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Para servir no palácio, tem que ser aprovado na prisão. Deus não levanta quem Ele não aprova nos desertos. Os homens podem querer fazê-lo rei, ou você mesmo pode buscar ter fama ou visibilidade, mas Deus
Deus, faz conhecido àqueles que Ele quer para manifestar o bom perfume de Cristo Jesus. Por isso, irmão, vem sofrer um pouco conosco. Antes de você sair achando que você é o revolucionário dessa geração, aprende a arrumar seu quarto primeiro. Vem sofrer um pouco. Senta com o seu pastor, antes de você chamar o seu pastor de antiquado, antes de você dizer que seu pastor não sabe de nada, antes de você achar que você é o dono da revelação da última hora, vai sentar um pouco com o seu pastor e vai perguntar para ele, querido, o quanto ele já viveu e quais são as marcas do evangelho que ele carrega sobre os seus ombros. Antes da gente sair por aí achando que já temos conhecimento suficiente para doutrinar a igreja, vem sofrer um pouquinho com a gente, irmão. Ao invés de você querer ficar tirando selfie com morador de rua, experimenta pegar ele e levar para sua casa. Acompanha ele no centro de tratamento, recuperação. Nós somos uma geração, irmãos, e olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho convicção no meu coração que essa geração vai ser uma geração que vai andar muito mais rápido, eu sei disso. Eu me lembro, irmão, de uma época em que as crianças nasciam sem cabelo nenhum na cabeça, que o olho só abria depois de 3 dias. Esses dias atrás nasceu um filho de um discípulo nosso lá, o menino quase nasceu já com moicano, com um olhão assim, olhando para todo lado. Eu falei, meu Deus do céu. Então é uma velocidade acentuada. Eu sei que essa geração está mais rápida, eu sei que você tem acesso a muita coisa, eu sei que você tem condição hoje de fazer uma série de cursos. Eu creio que essa geração ela vai andar mais rápido, amém? 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 Mas deixa eu te falar, tudo aquilo que é precoce não cumpre o propósito. Amém que você ande mais rápido, amém que você tenha informação, acesso, amém que você estude, amém que você se esforce, mas antes de você sair por aí achando que você sabe tudo, vem sofrer um pouquinho aqui na prática. Porque quando o Davi ele vai falar com Saul, e ele fala, olha Saul, não afadigue o coração do povo não, porque eu vou lutar contra o gigante. Davi não vai apresentar para Saul seus diplomas, Saul, eu fiz aqui um curso, 10 maneiras diferentes de matar um gigante filisteu. Fiz um curso por correspondência. Não, hoje não é correspondência mais, né? Eu fiz um curso online. Fiz um curso online de como ser o líder mais espiritual, crente e fofinho da face da terra. Já estou pronto para poder liderar. Irmão, o discipulador líder não se faz em sala de aula, se faz em campo de batalha. Dez maneiras de como evangelizar no ônibus. Irmão, cai para dentro de um ônibus e começa a pregar, cara. Vai lá para você ouvir alguém mandar você calar a boca. Entra no ônibus lá, começa a falar do amor de Jesus e espera alguém falar para você, cala a boca, ô crentinho, cala a boca aí. Cara, vem sofrer um pouquinho, vem combater esse combate, vem entender como as coisas funcionam, vem entender e descobrir o que é você cuidar de uma ovelha, zelar por ela, orar por ela, e amanhã ele olhar no seu olho e falar que não precisa de você. Talvez você vai entender que esse caminho que você está achando, que você está abalando geral, que essa galera do reino, nossa, mas eu estou ficando brabo com esse trem. Sabe por quê, irmão? O reino sempre esteve presente, irmão. Jesus ele veio implantar o reino de Deus nos homens, no interior deles, é o que a palavra de Deus diz. O reino está dentro, a palavra usada é ento quer dizer dentro de. O reino está dentro de nós, desde a época de Jesus, parece que o povo descobriu agora. Reino. Eu vejo essas manifestações e esses movimentos de reino, de desigrejado que não quer ter pastor, que não quer submeter a ninguém, aí fala que é do reino. Que reino nada. Cuidado, querido, com aquilo que você começa a enxergar como verdade absoluta, por favor, amém? Segundo ponto, Romanos 8,19, vamos falar um pouquinho de propósito.
Amém. Propósito, Romanos 8,19. Nós vamos ler do 14 ao 19, mas agora eu vou citar o 19 apenas, amém? Porque a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ok. Toda manifestação de filhos, ela serve a um propósito eterno. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Então agora eu quero ler o texto completo, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui nesse texto. Em primeiro lugar, talvez você já tenha ouvido isso, mas eu vou falar porque talvez alguns não tenham ouvido. A palavra filhos é a tradução do português, porém no grego existem duas expressões que falam sobre esse filho. E a Bíblia utiliza essas duas. Existe o filho teknon. Quem é esse filho? Esse é um filho imaturo, um filho que ainda não consegue discernir entre certo e errado, entre causa e efeito. É igual uma criança que atravessa a rua sem olhar para os lados, não tem a noção do perigo que aquilo vai dar, que não consegue avaliar que aquilo é um risco de morte para ele. O filho imaturo é aquele que não consegue entender que se ele falar alguma coisa, ele pode ferir alguém. Quem já passou vergonha com criança aí, irmão? Menino é sincero, né? E aí fala uns negócios uma hora que você não sabe onde enfiar a cabeça, não é assim? É porque é menino, é assim, é criança, não é? Agora eu vou fazer aqui um apontamento para a nossa geração, amém? Cadê os jovens solteiros aqui? Levanta a mão e diga glória a Jesus. Sabe quando você é um menino? Quando você fala assim, pastor, essa pessoa, ela é tudo de bom, só não é crente. Você é um teknon, é um menino. Você não está conseguindo avaliar o risco que isso tem para a sua vida. Então não se comporte como menino, se comporte como Uios. O Uios é o filho maduro, é aquele que discerne o certo e o errado, aquele que discerne que a sua ação vai ter uma reação lá na frente, que o seu comportamento, ele precisa, sabe, realmente testificar de algo que vai vir depois. Então, dito isso, vamos para o texto. Teknon, filho imaturo, Uios, filho maduro, amém? Então vamos para o texto, verso 14 do capítulo 8. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, aí é Uios, se você quiser até anotar, anote, a palavra é Uios. Então quem são os filhos maduros de Deus? Aqueles que são guiados pelo seu, amém ou não amém? Está acompanhando? Aqueles que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, maduros, amém? Então é simples, irmão, toda vez que eu sento no aconselhamento, a primeira coisa que eu digo para a pessoa que está lá na minha frente é o seguinte: a Bíblia nos fala também em Romanos 8, que aquele que é orientado pela carne, ele se inclina para as coisas da carne, e aquele que é orientado pelo Espírito, se inclina para as coisas do Espírito. Então eu falo esse versículo para a pessoa e pergunto para ela, quem é você? Porque eu preciso saber se você é o cara que se inclina para o Espírito ou se você é a pessoa que se inclina para a carne, porque eu vou saber o que te falar. Porque se você for a pessoa que se inclina para o Espírito, vai ser fácil resolver o problema. Nós vamos sentar, eu vou abrir a Bíblia, eu vou mostrar o princípio bíblico, você vai sair daqui e vai fazer. Fácil demais. Agora, se você for o cara carnal, irmão, se tem uma coisa difícil é convencer a carne a fazer uma coisa boa. A pregação do Evangelho, irmão, ela vai ser um bálsamo para o seu espírito, mas ela vai ser um problema para a sua carne. Deixa eu te dar um exemplo de uma situação que aconteceu. Algumas pessoas já ouviram dar esse testemunho. Uma vez uma jovem me procurou no gabinete, porque ela estava muito preocupada, que ela já estava com 34 anos de idade e não tinha casado ainda, e ela estava aflita. Pastor, me ajuda em oração, eu estou com 34 anos de idade, não casei. Eu falei, filha, vamos orar, porque quem faz milagre é Deus. Vamos buscar dele. Aí ela, algumas semanas, passou um tempo, ela me procura, feliz da vida. A gente começou a orar de verdade, para Deus dar uma palavra, uma direção, né? E aí ela veio me procurar depois de umas semanas. Pastor, conheci um rapaz. Eu, tá vendo? Deus faz milagre na terra, aleluia. Quanta bênção. Aí ela me disse, pastor, pensa no rapaz do coração bom. Eu, Jesus. Irmão, porque quando começa com a história do coração bom, a história não acaba bem. Eu, sim, e aí? E pastor, ele é respeitador, sim, e aí? E ele é bacana, eu, sim, e aí? E ele é, não, vai para onde interessa. Não, ele não é crente. Aí eu perguntei para ela, o que você quer ouvir de mim, minha filha?
Não, pastor, eu quero a verdade. Eu falei, você quer ser tratada como ovelha ou como filha? Não, sou filha. Pensa alguém que é filho, sou eu. Então fecha a porta lá. Senta aí. Então deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo para Deus que para arrumar um marido você está disposto a trair ele? Não, pastor, não é isso não, mas é o que você está dizendo. A palavra diz que isso é julgo desigual. Não, pastor, mas se eu não casar? Eu falei, mais uma vez, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que para casar você prefere trair Jesus? Pastor, mas o casamento é um projeto de Deus. Eu falei, fica solteira também. Me diga o nome da esposa do apóstolo Paulo. Pensa no homem de Deus, cheio do Espírito Santo, missionário. A grande questão, irmão, é até onde você está disposto para manter a sua integridade. Até onde você está disposto a ir para se manter fiel ao Senhor. Porque o grande problema é que as nossas circunstâncias começam a definir as nossas ações. Então, porque eu estou carente emocionalmente, logo eu penso que eu preciso de um namorado. Não, você precisa de Jesus. Nós somos levados a nos mover pelas circunstâncias, só que a Bíblia nos orienta e nos ensina que nós não nos movemos pela circunstância, nós nos movemos por uma palavra que vem do alto. Vamos lembrar de Jesus na tentação no deserto? Satanás aparece para Jesus depois de ele ter jejuado 40 dias, não é isso? E o que Satanás fala para Jesus? A Bíblia nos fala que Jesus jejuou 40 dias, amém ou não? E depois ele teve o que, igreja? Ele teve o que? Fome, amém ou não? Então Satanás aparece e fala para ele assim, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Agora eu pergunto para você, que pecado há em transformar uma pedra num pão? Jesus não transformou, não multiplicou pães e peixes tempo depois? A questão não era a pedra, que eu quero falar aqui. A questão está na resposta de Jesus. Ele disse, nem só de pão viverá, mas o que o Senhor está falando ali? O que define o meu comportamento não é a minha necessidade. O que define o meu comportamento é a palavra que Ele tem para a minha vida. Se eu tiver que ficar com fome, eu vou ficar. Se eu tiver que andar sozinho, eu vou andar. Se eu tiver que, ter um comportamento diferente de todo mundo que está ao meu redor, eu vou ter, porque não é a minha circunstância que define quem eu sou. Quem define quem eu sou é a palavra daquele que me comprou a preço de sangue. Então, pelo amor de Deus, você que é jovem, não volte para a sua escola, não volte para a sua casa, com essa cara de fracassado quando alguém perguntar para você se você é virgem. Se você não fica, se você não namora, porque o que me mata de raiva é crente frouxo. Eu gosto muito do Nordeste, irmão, fazendo muita missão lá. Isso tem uma coisa que me deixa, irmão, irado, é crente calça frouxa. Chega na escola, e aí, cara, você está ficando com alguém? Não, estou não. Que? Não entendi, não. Cara, enche a boca para falar que você é santo. Enche a sua boca de alegria para falar que você é alguém que está se guardando. Enche a sua boca para falar, eu não fico não, meu irmão. Porque essa história de ficar aí, quem ficar nessa ondinha, quando Jesus voltar, ele vai ficar também. E aí você é virgem ainda? Ó, virgem, sou virgem. A mulher que casar comigo vai ser uma bem-aventurada. Porque ela reconheceu um homem que é só dela. Cara, enche a sua boca para falar daquilo que é certo. Enche a sua boca para falar daquilo que é correto. Fica com esse papinho de vergonha, porque não age como o mundo age. Você é de Deus. Você não tem que se comportar como as pessoas do mundo se comportam, ou viver como elas vivem. Se o sal não servir para salgar, ele só serve para ser pisado pelos homens. Como vocês estão entendendo, irmão? Seja guiado pelo Espírito. Seja um filho maduro. Vamos seguir no texto, verso 15. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito
de adoção, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos, aí é teknon. Por que teknon? Porque a palavra nos diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito, ou poder, dependendo da sua tradução, mas direito é uma palavra mais apropriada, deu-lhes o direito de se tornarem. Então o que me dá o direito de me tornar filho? Ter recebido ao Senhor. Amém ou não amém? Logo, quem são os filhos de Deus? Segundo João 1,12, são aqueles que o receberam, amém? A esses foi dado o direito de se tornarem filhos. E os que não são filhos? Criação. Segundo a palavra, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, os filhos são aqueles que o receberam. Agora, quando eu me torno filho, logo, eu já entro na família de Deus, apesar de ainda não estar maduro, apesar de ainda ser menino. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Se somos teknon, filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos do seu sofrimento, dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. O verso 18 agora é muito lindo, acompanha aí. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ah, irmão, eu espero esse dia. E nós fechamos o 19, porque a criação aguarda. Quem é a criação? Não só a criação natureza, a criação, esse segundo nível de criação de Deus, mas também aqueles que nos tornaram filhos. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos uios de Deus. Aqui não é teknon. Irmãos, a gente percebe que a igreja não aguenta mais, a criação não aguenta mais a manifestação de menino. Não aguenta mais. Eu lembro de uma época que quando você dizia que era crente, pastor Magno, e entrava numa mercearia para comprar, e você dizia, sou crente, a pessoa vendia para você fiado. Hoje em dia você entra numa loja e fala que é crente, a pessoa não quer nem te vender. A criação não aguenta mais a manifestação de menino fazendo movimento por aí. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu não estou dizendo que todo movimento é fruto de ação de meninos, tá? Existem os movimentos que são sérios. Pastor, como é que eu vou saber? É fácil demais. Chega no líder e pergunta para ele, cara, quem é seu pastor? Fácil demais você saber. Quem é seu pastor, cara? Você tem um pastor? Quem é ele? Ah, tá. Pronto. Todo tipo de manifestação fora do corpo é uma anomalia. Quem já teve verruga? Ixi, não vou pedir para levantar a mão não, né? Quem já teve verruga, irmão? Alguém olha para a verruga no espelho e fala, oh, coisa linda. Rapaz, como eu amo, queria ter umas 10. Quando você olha e vê uma verruga, o que você quer fazer? Você quer? Porque é uma anomalia. Movimento de pessoas que não têm pastor são anomalias. Se não está no corpo, irmão, como é que funciona? Como vocês estão entendendo, irmão? Queridos, desde 2013, após o Senhor ter nos dado esse discernimento, essa revelação desse livro que está ali, que eu já quero deixar claro, querido, que o que você precisa para edificar a sua vida é a Bíblia, tá? É a Bíblia. Livros são bons? São ótimos. Você pode ler? Claro que sim. Mas, irmão, o que tiver fora da Bíblia, inclusive se achar alguma coisa fora da Bíblia no meu livro, por favor, me lembre de me avisar para que eu possa corrigir na próxima edição. Porque nós temos que ser bíblicos, ok? Ok? Amém? Então, ok. Tudo aquilo que ocorre fora do padrão da Escritura deve ser refutado por nós. Tudo. A palavra é que nos dá a direção do que fazer e como fazer. Então, queridos, nós vivemos um tempo... Bom, ok. Qual é a diferença, então, da manifestação de um filho imaturo para um filho maduro? Qual a diferença, então, de um teknon para um uios?
a capacidade e entendimento do propósito. O filho que ainda não é guiado pelo Espírito de Deus, preste atenção nisso. O filho que ainda não é guiado pelo Espírito de Deus, ele caminha nas seguintes motivações e alvos. A foto dele tem que estar no cartaz do evento. O nome tem que estar na lista de agradecimento. Não tem a lista? Cadê o Aélito? Não tem a listinha? Eu agradeço fulano de tal, Beltrano de tal, os irmãos colocou a bandeira, o irmão colocou o cabo, o irmão colocou a letra aqui para lembrar na hora de cantar, eu agradeço, porque se não lembra de falar do irmão na hora do agradecimento, o irmão até endemonia. A gente dá o sangue pela igreja, trabalha, dá a vida por esse lugar, ninguém nem lembra da gente. Eu vou ter que falar, irmão, olha para o lado, para quem está do seu lado aí, por favor, me ajuda aí, faz um carinho no ombro dela, que agora vai doer um pouco. Fala assim, meu irmão, sabe o que você precisa? Você precisa é morrer. O seu problema é que você está muito vivo, por isso que você reclama tanto. O problema é que a natureza carnal, ela está tão viva, que se você faz, não receber o aplauso, tapinha nas costas, você acha ruim. O interessante, irmão, é que a gente não vê morto reclamar das coisas, você já viu? Eu nunca vi nenhum morto reclamar da roupa que foi enterrado, alguém já viu isso? Não, essa eu não quero não. Nesse caixão aí está muito apertado, não gostei dele não. Não, esse quarto não tem nem ar-condicionado, como é que pode comprar desse preço e não tem nenhum arzinho? E essa comida que é ruim, e esse lugar que é quente, e esse clima que chove, ou quando faz sol, reclama o tempo inteiro, tudo não é ruim, tudo não serve, tudo está... Irmão, você tem que morrer, irmão, parar de reclamar um pouco. Eu ainda tenho um tempo, deixa eu contar para você um testemunho. Eu fiz o meu prático de missões. Para quem não sabe, eu represento uma agência missionária chamada MCM, Missão Cristã Mundial. Eu sou coordenador regional na região centro-oeste e alguns estados do nordeste. E eu fiz o meu prático de missões no interior do Ceará. Tem alguém do nordeste aqui, irmão? Irmão, eu amo esse povo, que povo maravilhoso. Eu amo de coração. E eu estive no interior do Ceará, num distrito chamado Santa Quitéria, no Saco do Belém. Pensa, irmão. E aí, escute o que eu vou lhe dizer aqui. Preste atenção, converse não. Olhe para mim aqui, aguenta aí. Eu cheguei na casa de uma senhora, uma casa de barro. Ela era viúva e tinha um filho com problema mental. O menino na época, isso foi em 2013, ele tinha 18 anos. E eu cheguei na casa daquela senhora e a gente levou algumas cestas básicas. A gente sempre leva, nunca é suficiente, mas a gente sempre leva. A necessidade é sempre maior. E aí nós estávamos chegando na casa dela, eu falei, olha, queria convidar a senhora para poder participar de uma celebração, lá não é culto não, é celebração, é a celebração da lei dos crentes, é assim que fala. Eu queria que você fosse lá, vamos lá e tal, convidando aquela senhora, e eu tinha lido a Bíblia para ela, eu tinha lido um pouco, a gente sentou, sabe o que eu acho lindo lá? A gente aqui em Brasília está acostumado a evangelizar com um panfletinho, né? Você vai na rua, entrega o panfleto, a pessoa nem olha para sua cara, pega o panfleto e vai embora, né? Lá a gente chegava nas casas, né, achando que é rápido, irmão. Toda casa que você chega, você tem que entrar, tem que tomar café, tem que tomar água, tem que tomar suco. E é interessante que a casa pode ser a mais simples possível, as pessoas te recebem sempre muito bem. E aí sai tamborete, tudo que é lugar, eu nem sabia, eu falei, mas a casa de 2 cômodos, de onde sai tanto tamborete, gente? Nós éramos um grupo de 10, ela saiu de lá com 15 tamboretes, eu falei, meu, deve ter algum lugar, um alçapão, algum lugar, como é que sai tanto tamborete aqui para o povo sentar? E ela faz questão, senta todo mundo, serve todo mundo, a gente lendo a Bíblia com ela lá. Aí, falei para ela da celebração, falei para ela, olha, vai lá, a gente vai sortear uma cesta básica. Porque eu vi a necessidade dela, muita pobreza. E ela virou para mim e falou o seguinte, meu filho, a cesta básica vai ajudar, é importante. Mas sabe o que mais importante aconteceu hoje aqui? Você leu a Bíblia para mim. É a primeira vez que eu estou ouvindo a Bíblia na minha vida. Você pode ler mais um pouco? Irmãos, sabe aqueles momentos que você não sabe onde enfia a cabeça? Eu falei, meu Deus,
E o que eu estou chamando de religião lá em Brasília, o que é aquilo? Nós fizemos aquela celebração, irmãos, aquele culto. Essa senhora, ela teve que andar mais ou menos uns 2 quilômetros para ir nesse culto à noite. Ela e o filho doente. 2 km ela teve que andar. Senhora. Num lugar onde não tinha cadeira para sentar, a gente tinha umas 10 cadeiras que a gente conseguiu levar dentro do carro para pessoas mais idosas e pessoas com criança de colo. Não tinha um ministério de louvor abençoado, igual vocês viram aqui, com esse equipamento todo, com tudo isso aqui. Nós tínhamos uma caixinha amplificada para ligar um violão e colocar um microfone. E no meio daquele lugar, no meio daquele deserto, 100 pessoas se reuniram ali para congregar. Nós fizemos um culto, pregamos a palavra, adoramos o Senhor e fizemos um apelo. Daquelas 100 vidas que estavam lá, 30 entregaram a vida para Jesus. Eu dei glória a Deus e aleluia, igual você fez aí também, mas a minha segundo pensamento que veio na minha cabeça foi: e agora, quem vai cuidar desse pessoal? Quem quer vir para cá? Quem quer sair dos grandes centros e vir para um lugar como esse, onde o dízimo vai ser uma macaxeira, meia dúzia de ovos, um pouco de leite de cabra? Quem quer sair da sua casa, do seu conforto e vir para cá? E aí eu me lembrei daquilo que a gente chama de igreja nos nossos dias aqui. Se tem banco de plástico, reclama. Por que não tem banco acolchoado? Se chove, não vai para a igreja, porque choveu. Se faz sol, não vai para a igreja, porque está fazendo sol. Tudo é motivo para a gente poder achar uma razão para não ir para o culto. É engraçado isso, né? Eu acho curioso que as pessoas, elas trabalham a semana inteira, de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas se tem 3 cultos na semana, ela reclama. É curioso, as pessoas trabalham 6 a 8 horas por dia, mas reclama quando o culto passa de 2 horas. Esse povo é muito... Como é que chama quando é radical demais? Tem um nome para isso. Como é que é? Ajuda aí, Tiago. Não. Quando você é muito radical na igreja, o povo chama a gente de quê mesmo? Fanático, isso aí que eu queria lembrar. Não, esse pastor está muito fanático. 3 cultos na semana, misericórdia, isso não é de Deus não, o pastor está na carne. Ainda quer inventar evangelismo no sábado, eu tenho mal o que fazer, tenho que descansar. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, quem já fez ou quem faz faculdade? Levanta a mão, alto, você acusa agora, amém. Quem que faz faculdade já precisou passar uma madrugada estudando, preparando o TCC, levanta a mão, você acusa de novo aí, deixa eu ver. E quantos de vocês já passaram a madrugada inteira orando? Amém. Mas eu falo orando mesmo, tá? Não é para ir para o culto, para a vigília, ficar lá orando, buscando, lendo Bíblia, sem ninguém mandar. Por que para fazer trabalho da faculdade a gente está disposto a passar uma madrugada acordado e para poder buscar a Deus não? Por que para trabalhar a gente acorda com chuva, sem chuva, com sol, sem sol? Quando o chefe te dá um rala lá no seu trabalho, você volta no outro dia, volta ou não volta? Volta. Por que você precisa no final do mês? Não é? Aí se o pastor dá uma confrontada no culto, aí já começa a reclamar. Esse pastor não tem amor nessa igreja. O pastor nem me deu um abraço esse domingo. Nem me deu a paz do Senhor. Eu estou numa carência. E é curioso que esses irmãos que vivem nesse lugar de carência, irmão, você pergunta para ele se ele está bem, ele sempre fala que está, já percebeu? Você está bem, irmão? Estou bem. Uma semana depois a bomba. Mas seu irmão estava assim, assim, assado. Como assim? Domingo eu perguntei se ele estava bem, ele falou que estava. Tem que adivinhar, né? Posso apertar mais um pouquinho? Se você gasta uma madrugada para você poder fazer um trabalho de faculdade, mas não tem coragem de passar uma madrugada orando e lendo a Bíblia, é porque a sua faculdade é prioridade para você, e Deus não é. Se você trabalha de segunda a sexta, 8, 6 horas todos os dias, e vai para o trabalho e chega no horário, porque eu sei, você chega no horário. Quem precisa trabalhar de ônibus aí? Levanta a mão e diga amém, Jesus.
Você tem que acordar mais cedo, não tem? É ou não é, irmão? Porque tem que ir para o trabalho. Agora, se você faz isso para poder trabalhar e chega atrasado no seu culto ou reclama porque tem 3 cultos durante a semana e tem evangelismo no sábado, é porque o seu trabalho é prioridade para você e Deus não. Ah, pastor, mas o senhor não conhece meu coração. Não preciso. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore é pelo fruto, não é pelo coração, não. Você é o que você faz. O seu compromisso com Deus é revelado pelo nível de compromisso que você tem com o corpo dele. Não, Deus entende. Já ouviu essa máxima? Deus entende. Deus sabe. Eu vou fazer uma oração aqui. Hoje, um discípulo meu está aqui, o Sandro. Ele vai me ajudar, os pastores que estão aqui vão me ajudar também. Nós vamos fazer uma oração no fim dessa mensagem. Você que está sem tempo para orar, você que está sem tempo para ler a Bíblia, que está com dificuldade para encontrar tempo, está muito corrido sua vida, eu entendo você, irmão. Amém? Vou me compadecer da sua dificuldade. E nós vamos fazer uma oração hoje. Quantos creem no poder da oração? Eu creio, irmão. E essa oração vai ser o seguinte: você vai chegar quinta-feira na sua empresa e o seu chefe vai estar na porta com uma carta de demissão para te entregar. E ele vai dizer: vai para casa, porque você é um Jonas. Você precisa orar e ler a Bíblia, porque você está sem tempo. Você vai chegar na sua faculdade na quinta-feira, o seu curso vai ter acabado, o seu fiéis vai ter sido cancelado, alguma coisa vai ter acontecido. Deus, ele faz milagre, mas eu creio. Você vai chegar lá e a porta vai estar fechada, e o seu reitor, que é ateu, vai olhar para você e vai falar assim: ó, volta para casa, vai orar, porque você precisa buscar mais a Deus. Amém? Não, pastor, o meu trabalho foi uma porta que Deus abriu, a minha faculdade foi uma porta que Deus abriu. Opa, então pera lá, escuta aqui, se essa porta que foi Deus que abriu, como é que ela está tirando você de Deus? Se essa porta, se você quer aplaudir, aplauda o Senhor. Se essa porta foi Deus que abriu, então tem um problema aí. Você deve ser um mau administrador do seu tempo. Ah, pastor, mas é porque eu chego tão cansado do meu trabalho. Olha para mim aqui, com todo o amor do mundo eu vou falar algo para você. Se vira. Nós estamos aqui, meu irmão, a vida nossa é isso aqui, ó. É suor. Chegou do trabalho, meu irmão, já emenda para a igreja. Ah, mas eu não dá nem tempo de ir em casa, tomar um banho e ficar cheirosinho. Não precisa ficar cheirosinho não, vai para a igreja do mesmo jeito. Vá para o culto, meu irmão, vá buscar o Senhor, vá servir a Ele. Chega em casa, estuda para a faculdade. Ah, mas eu preciso dormir. Você não precisa dormir muito não, 5 horinhas que você dormir já está ótimo, passando de bom. Não precisa mais do que isso não. Faz faculdade à noite. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Você não precisa almoçar todo dia, você sabia disso? Não precisa, tem lá 1 hora, 2 horas de almoço, estou falando sério, irmão. Você tem lá 1h30, 2 horas de almoço, come lá qualquer coisa rapidão, se tranca no banheiro, coloca um fone de ouvido e vai adorar a Deus. Você não vai morrer não, vai dar uma tonteira talvez, mas morrer não morre. Você tem que se sacrificar por aquilo que é prioridade na sua vida. Se Deus é prioridade na sua vida, você tem que arrumar tempo para buscar Ele. Pastor, mas quando eu leio a Bíblia, dá um sono. Não tem esse papo de crente, irmão? Às vezes, né? Ah, começa a dar um sono quando eu estou lendo a Bíblia. Irmão, enfia um pé na bacia d'água, lê a Bíblia andando. Dá seu jeito, meu irmão, se vira. Para de mimimi, querido. Você tem que ler, tem que orar, tem que buscar o Senhor, tem que arrumar tempo. A gente começa a colocar uma série de empecilhos para fazer aquilo que Deus nos chamou. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmão. Se nós não temos uma vida de busca, e aqui eu quero bater também no pessoal do altar, todo mundo que ministra, seja palavra, seja louvor, seja o que for. Se você deseja manifestar alguma coisa nessa terra e você não tem uma vida de oração, o que você quer manifestar para as pessoas? Ministro de louvor, pastores e liderança na nossa igreja que não tem uma vida de oração de pelo menos 1 hora por dia, nem no altar sobe. Porque Jesus disse, quando Ele encontrou os seus discípulos depois de ter orado lá
no monte, ele olha os discípulos e pega eles dormindo e fala: vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora. Então essa mesma pergunta ecoa para nós: se nós queremos servir ao Senhor, a gente não consegue orar uma hora. Se você não está disposto a orar, se você não está disposto a ler Bíblia, o que você está entregando para a igreja? Seu talento? Não, a igreja não precisa de gente talentosa, irmão. A igreja precisa de sacerdotes. A igreja precisa de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que conhecem o céu, que conhecem o Pai, que estão com a sua vida no altar, que não vão ficar entregando aqui a sua alma, falando daquilo que não vivem. Onde estão os sacerdotes, os uios? Voltando, o filho que não anda, o filho que ainda não é guiado pelo Espírito de Deus, caminha nas seguintes motivações e alvos. Próximo: se eu não for o líder, eu não ajudo. Se eu não for o chefe, eu não coloco a mão. Quem você é? Tequinon, é menino. Não é assim que é menino? Menino que fica brigando para ver quem que vai liderar a brincadeira? É menino. Que briga para ver quem fica com o microfone ou com o instrumento mais alto? Eita Jesus! Não estou ouvindo minha voz, se preocupa não, quem tem que ouvir é Jesus, ele está ouvindo, ele não precisa de microfone. Então assim, preste atenção. Quem tem altar não precisa de microfone. Quem tem altar não precisa de caixa amplificada. Quem tem altar não precisa de oportunidade para mostrar o quanto sabe. O alinhamento ele começa em eu entender que a minha vida ministerial ela é direcionada a Deus. É para Ele que eu faço. É o reino dele que eu quero manifestar, não é o meu. Eu não quero aqui ficar vomitando em cima de você o conhecimento, porque eu posso mostrar para você todo o conhecimento que eu tenho, mas eu só vou gerar em você aquilo que eu sou. Ninguém gera em outra alguém aquilo que não é. Ninguém constrói algo em alguém que não foi construído primeiro na sua vida. Antes de querer se manifestar, seja edificado pelo Senhor. Que disputa oportunidades, ou ainda se move lá no fundo com a intenção de pressionar alguém. Opa, o chefe está aí, vamos fazer bonito. O pastor está junto, o irmão está pegando o copo no chão, está arrumando cadeira. O pastor não está na igreja. A criação não aguenta mais a manifestação de Tequinon. Gente querendo se promover, que não respeita o corpo, que não quer abraçar o sofrimento do bom combate contra a carne e o sistema mundano, que muitas vezes ele está dentro da igreja. Gente que usa a igreja para ganhar dinheiro. Gente que cobra cachê para ministrar no altar. Gente que não tem um altar genuíno, que não ora, que seu quebrantamento é tão genuíno que só dura uma música. A igreja e a criação não aguenta mais a manifestação de menino. Gente sem compromisso com o reino dele, com o testemunho dele. Gente que deixou se corromper, porque não tem profundidade. Agora eu creio, irmão, na manifestação dos filhos maduros de Deus. Esses filhos Deus tem levantado nesse tempo, que não amam o dinheiro, que não amam a própria fama, que não negociam a sua integridade. O seu foco é o céu. A sua recompensa está na eternidade. Ele não comercializa o seu chamado. Uma certa vez, irmãos, eu recebi uma ligação, uma pessoa na outra linha disse assim: pastor, eu queria convidar o senhor para ministrar no nosso evento. Eu falei: amém, irmão, amém, vai ser um prazer. Vimos as datas, dava para a gente ir. Aí ele disse assim: olha, nós temos um orçamento para o evento e foi liberado aqui para a gente poder conversar com o senhor um valor de R$2.000, quanto que o senhor cobra? Eu falei: filho, eu não cobro para ministrar.
Não, pastor, mas já tem um orçamento de R$2.000 liberado para o senhor, quanto que o senhor quer? Eu falei, não, você não entendeu, eu não vou te dar um preço, eu não cobro para ministrar. Eu não posso olhar para Deus e falar, Deus, eu estou cobrando por aquilo que o Senhor me deu de graça. Eu não vim para o ministério pastoral. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu não vim para o ministério pastoral para me aventurar na fé. Eu tinha minha profissão. Se eu quisesse ganhar dinheiro e ficar rico daquela maneira, eu estava na minha profissão trabalhando. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele foi muito claro para mim. A igreja não é a minha contratante, eu não sou funcionário da igreja. Eu estou vivendo de um chamado, Deus me chamou. E quando eu decidi com a minha família dizer sim a esse chamado, eu estava dizendo para o Senhor, aquilo que o Senhor trouxer a mim, será aquilo que a minha porção. Eu não vou estabelecer valores, eu não vou estabelecer preço. Hoje está na moda o negócio de oferta sugerida. É impressionante o quanto a criatividade carnal do homem vai longe, né? Porque pegou mal falar que cobra cachê, não, agora é oferta sugerida. Você vem ministrar? Vem, agora a gente tem uma oferta sugerida. Qual o valor da oferta sugerida? Isso eu testemunhei algumas semanas atrás. Qual o valor da sua oferta sugerida? O valor da sua oferta sugerida é R$5.000. 5.000, cara? Uma noite? Uau! Ah, e outra coisa, é fora a passagem, fora a hospedagem. Interessante isso. Chega de manifestação de menino. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem lendo um texto para você. Eu queria que você prestasse bastante atenção, amém? Faço parte da comunidade dos que não ficam envergonhados. Tenho o poder do Espírito Santo. A sorte foi lançada. Já cruzei a linha demarcatória. A decisão já foi tomada. Sou um discípulo dele. Não olharei para trás. Não descansarei. Não esmorecerei. Não me desviarei. E nem ficarei em silêncio. O meu passado foi redimido, o meu presente faz sentido, o meu futuro está garantido. Acabei de uma vez por todas com um estilo de vida inferior, com um caminhar turístico, com planejamentos pequenos, com joelhos lisos, com sonhos incolores, com visões domadas, com conversas mundanas, com doações mesquinhas, com objetivos sufocados. Não preciso mais de preeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos ou popularidade. Não tenho de estar certo, ou ser o primeiro, o melhor, ou ser reconhecido, elogiado, respeitado ou recompensado. Vivo agora pela fé. Apoio-me na sua presença, caminho pela paciência, levanto-me pela oração e trabalho com poder. O meu rosto está voltado para Ele. O meu passo é rápido. O meu objetivo é o céu. A minha estrada é estreita. O meu caminho é áspero. E os meus companheiros são poucos. Porém, o meu guia é confiável. E a minha missão é clara. Não posso ser comprado, nem fazer concessões, ser desviado, induzido ou atrasado. Não vacilarei diante do sacrifício. Não hesitarei na presença do adversário, não negociarei na mesa do inimigo, e não levarei a popularidade em consideração, e nem vaguearei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não me calarei, e nem pararei, até que tenha ficado de pé e abastecido, orado mais que eu possa, pago pelo que sou devedor, e pregado o máximo possível pela causa de Cristo. Sou um discípulo de Jesus. Preciso pôr-me a caminho até que Ele venha, dar até que morra, pregar até que todos saibam, e trabalhar até que Ele me pare. E quando Ele vier, buscar os seus.
Ele não terá nenhum problema para me reconhecer, pois a minha bandeira estará limpa. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus. O mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Eu quero fazer uma oração muito específica nessa manhã. Deus está procurando os seus filhos maduros nesse tempo. E talvez algumas coisas daquilo que você ouviu aqui nessa noite são coisas das quais você precisa alinhar na sua vida. Deus, Ele quer derramar o seu poder, mas antes do fogo vir do céu sobre o altar, Elias precisou restaurá-lo. Deus, Ele quer enviar o fogo, mas Ele precisa encontrar um altar restaurado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu creio que Deus está levantando uma geração nesses dias, que vai combater o bom combate, que vão ser agentes de uma revolução, mas uma revolução bíblica, que vão respeitar aquilo que foi feito, que vão honrar os seus pastores, que vão sentar com eles antes de querer sair por aí fazendo coisa e perguntar: pastor, deixa eu ver um pouco das suas cicatrizes, deixa eu entender quais foram os leões e os ursos que você matou, porque eu quero ser uma continuidade do legado do Evangelho que Deus gerou na sua vida. E nós estamos aqui nesta manhã, irmãos, e eu creio que Deus deseja ativar a vida de muitos aqui. Então essa oração ela vai ser muito específica. Eu quero orar por aqueles que entenderam, têm entendido de Deus que a manifestação dos filhos desse tempo é uma manifestação com propósitos, e que eles querem ser aprovados por Deus nesse propósito, querem dar uma resposta ao Pai dizendo: Jesus, eu não quero ser um menino, mas eu quero me manifestar como um filho maduro de quem o Senhor se agrada. Então, se esse é você, eu vou pedir, ainda não, mas eu vou pedir que você saia do seu lugar e se ajoelhe aqui na frente. Mas antes eu quero dizer duas coisas. A primeira, não venha para cá se de fato você não está com esse compromisso no seu coração. Segunda, você não vai impressionar ninguém vindo aqui à frente, nem a mim, nem o pastor Jeová. Então, se você se deslocar do seu lugar e dobrar o seu joelho aqui na frente, é porque você está dizendo para Deus que você quer ser parte dessa geração. Eu tenho visto Deus ativar muitas pessoas nesses dias. Eu tenho visto jovens me procurar e falando: pastor, eu estava na minha escola e uma jovem que estava pensando em suicídio me procurou para conversar. E eu dei uma palavra a ela e hoje ela não está mais com esse pensamento. Jovens que estão dizendo: pastor, eu estou tendo uma oportunidade de entrar em uma casa de pessoas que estão extremamente idólatras e eles estão lá e estão me ouvindo. Jovens que decidiram alinhar o seu coração com o reino dos céus e não com o reino dos homens. Eu creio que Deus quer ativar vidas aqui nesse lugar. Então, se esse é você, você vai sair do seu lugar, vai dobrar o seu joelho aqui. Não espere que ninguém coloque a mão na sua cabeça, não espere que ninguém derrame óleo sobre você. Vamos entender, há tempo para todas as coisas, mas você está diante do seu Deus. Pessoas que não vão ser manipuladas pelos movimentos da moda, que não vão caminhar de modinha em modinha, mas que a partir de hoje, a partir desses dias, vão realmente caminhar em aliança com as suas igrejas e com os seus pastores. E antes de querer nos manifestar nas ruas, nós vamos nos manifestar dentro de casa, porque ninguém tem testemunho para agir fora se não der testemunho dentro. Eu sou pastor de ovelha, eu não sou pastor itinerante, eu não ando por aí pregando em igreja, eu tenho meu rebanho, eu tenho as ovelhas que o Senhor me confiou, eu prego da forma que prego porque eu tenho cheiro de ovelha, eu estou no meio deles.
E você, com seus joelhos dobrados, fale com o seu Senhor. Diga a Ele que você quer um alinhamento. Diga a Ele que você quer um coração ajustado, que você não quer ser mais um no meio de tantos por aí que dão mau testemunho do Evangelho. Um falar santo, um comportamento santo, uma vida ajustada, servindo a Deus, com um coração reto. E essa palavra que eu estou dando aqui para vir aqui à frente não é só para a galera que está participando, é para líderes, é para obreiros, é para todos nós. Todos nós. Quem se preocupa demais com a sua reputação nunca vai ter a sua integridade restaurada. Permita-se ser ministrado pelo Senhor. Queria pedir que um dos irmãos do Ministério de Louvor pudesse estar ministrando aqui uma canção. Eu quero que você ore aí. Você que está aí atrás, que não veio aqui para frente, eu te convido também a estar orando. O Espírito Santo é quem está movendo aqui os corações. Eu sei que Deus vai fazer. Ore, não fique calado não, ore. Você que veio aqui à frente, ore. Nós estamos tão acostumados a ficar recebendo oração o tempo inteiro que a gente nem sabe mais falar com Deus. Fale com Ele. Diga o que você deseja ser alinhado, que você deseja viver uma vida plena na presença dEle. Oh Jesus, olha para nós aqui nesse lugar, Senhor. Olha para nós aqui, Jesus. Olha para aqueles que estão nesse lugar, Senhor, com seus joelhos dobrados diante de Ti. Ativa-nos, Senhor. Ajusta o nosso caráter. E anda sueba na gachenere manas. Flua nesse lugar, transportar teu amor me envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor me envolve. Nesse lugar, transportar teu amor envolve. Ache me achegarei pra encontrar teu amor se envolve. Oh Jesus, vem sobre nós, Senhor. Age em nossos corações aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito permita que Ele cure o seu coração, aqui. Que Ele restaure o seu interior. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Levanta-nos, Senhor. Teu Espírito levanta-nos nesse lugar, Jesus. aqui. Que essa seja a geração
geração que se manifesta como filhos maduros, uma geração que se levantará com integridade, uma geração que não negociará os princípios do teu reino, uma geração com o coração entregue a ti, Senhor, para encontrar teu amor que nos envolve. Flui, Senhor, flui em nós, Jesus. Levanta jovens com intrepidez, com ousadia nesse lugar, com uma palavra do teu altar, Senhor, com uma palavra revelada do seu trono. O Espírito está Capacita essas mãos, meu Deus, com ministérios, com dons espirituais, Pai. Que a plenitude do teu Espírito Santo venha sobre nós. Teu Espírito Oh, está aqui. Clame, 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 meu irmão. Beba. Há um rio fluindo nesse lugar. Beba desse rio. Estás aqui, Senhor. Beba desse rio. Que essas águas possam tomar a sua vida. Você não pertence a esse mundo. Você não pertence a essa terra. A sua identidade é do céu. Você foi chamado para um propósito, para manifestar o reino de Deus. Nesse lugar, transportar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Beba desse rio, beba desse rio. Isso, beba, 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 beba. Beba desse rio, seja cheio. E amagaçu e erradaramanai, e amoricador erradagachoderemanai. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Os intercessores, os pastores, tem liberdade agora para estar orando, para estender as mãos. Libere palavras. Libere palavras. Que essa geração viva em uma velocidade muito maior, mas além da velocidade, com profundidade na palavra, com profundidade em Deus. Uma geração que vai fluir. Uma geração que vai manifestar o bom perfume de Cristo Jesus. Desejamos teu reino vem, faz teu. Isso. Seja cheio. Você que ora em outras línguas, ore em outras línguas. Seja renovado nos seus dons. Seja renovado nos seus dons. Seja renovado nos seus dons. Ei, vem Jesus. Desejamos teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, que
consiste em demonstração de palavras, mas o Evangelho consiste em demonstração de poder. O poder de Deus está nesse lugar. O seu Espírito flui nesse lugar. Então beba desse rio. Receba dessa capacitação que vem do alto. Milagres vão acontecer. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está. Seja cheio. Beba. A mais de Deus. A mais de Deus. A manifestação do seu poder vem para nos conectar a um propósito. Deus está te levantando para um propósito. Para que você cuide de vidas. Para que você cuide de vidas. Beba, mais de Deus nesse lugar. Segura um pouquinho. O Espírito Santo diz que há jovens aqui que precisam se consertar com seus pais, e que o fluir de Deus na sua vida está sendo impedido por causa disso. E você precisa fazer isso. Você precisa se acertar com seus pais. Você precisa corrigir a rota. Alguns que o coração estava longe, e esse é um tempo que Deus está aproximando o coração dos pais aos filhos. E aqui também eu faço nota dos pais espirituais. Muitos que fecharam o coração para o pastor, por não entender as direções. A porta que antecede a rebelião é a insatisfação mal resolvida. É tempo de conserto, para que você possa caminhar e fluir com liberdade. Jovens que estão nesse lugar vão ter a sua vida ministerial rompendo como nunca. Como nunca, vão voar. Mas antes de Deus mandar o fogo sobre o altar, Elias precisou restaurá-lo. Então esse é o momento de você restaurar seu altar. Oh Jesus, Jesus.
Mais, Jesus. Mais, Jesus. Mais, Jesus. Mais, Jesus. Mais, Jesus. Capacita-nos, Senhor. Cura nossos corações de todo engano, de todo sofisma, de todo engano. Leva-nos a um novo lugar, Senhor. Leva-nos a um novo lugar, Jesus. Deixa fluir, deixa fluir. Deixa o Espírito fluir. Não somos nós que definimos o tempo, é Ele. Deixa fluir. Peça perdão a Ele se você entende que precisa de alinhamento. Peça perdão a Ele. Escute. Jesus um dia disse aos seus discípulos, quando ele estava indo para o céu: ide e permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. O Espírito não vem, Ele não nos enche para deixar nossa festinha mais animada. Ele vem para nos conectar a um propósito. Ele vem para nos ligar a algo que está além de nós. Você tem que decidir morrer nessa manhã, renunciar à sua carne, esse sistema, esse gospel. É tempo de um alinhamento. Ele está voltando. E se seu coração, meu irmão, não bater por outra coisa que não seja pela volta dele, há algo muito errado com você. Não queira um microfone na sua mão para você poder aparecer. Deseje a volta dele. Não queira um lugar para que você possa ser visto pelos homens. Anseie e deseje por um lugar na mesa do Rei. Ai, irmãos, eu estou esperando Jesus para hoje. Pastor, mas o senhor tem algumas agendas, algumas coisas, uma igreja, irmão, não estou preocupado com nada disso, eu só quero estar com Ele. É tudo que eu quero. Ele me encontrou. Eu não merecia, mas Ele me encontrou. Eu não quero mais nada. Tudo que eu preciso é Ele. Tudo que eu preciso é Ele. O seu coração precisa bater por isso. Que Deus te levante. Que Deus te use.
você possa realmente manifestar esse reino. Que o seu caminho seja um caminho onde Deus ele possa ser glorificado. Em nome de Jesus. Agradeço os pastores pela confiança. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe.